Você sabia que milhões de pessoas estão destruindo seus rins sem nem perceber? A doença renal crônica já atinge cerca de 850 milhões de pessoas no mundo, e a maioria só descobre quando já é tarde demais. Os rins são verdadeiros filtros do corpo, responsáveis por eliminar toxinas e equilibrar os líquidos. Mas alguns hábitos comuns, que parecem inofensivos, podem estar silenciosamente arruinando esses órgãos vitais. Hoje, vou revelar 10 hábitos comuns que podem estar matando seus rins sem que você perceba. E o pior, muitos desses hábitos fazem parte do seu dia a dia. Fique até o final, porque o hábito número 7 pode estar presente na sua rotina e acelerar drasticamente os danos aos rins. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser a diferença entre saúde e uma doença grave. Agora, vamos direto ao primeiro hábito destrutivo: um excesso de sal na alimentação. Se você é daqueles que adiciona sal na comida antes mesmo de experimentar, saiba que esse hábito pode estar prejudicando gravemente seus rins. O consumo excessivo de sal está diretamente ligado à retenção de líquidos, aumento da pressão arterial e sobrecarga dos rins. Os rins têm a função de filtrar o sangue, eliminando toxinas e o excesso de substâncias como o sódio. Quando ingerimos muito sal, os rins precisam trabalhar dobrado para excretá-lo, o que, a longo prazo, pode levar à insuficiência renal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o consumo máximo recomendado de sal por dia é de 5 gramas, o equivalente a uma colher de chá. No entanto, a maioria das pessoas consome o dobro ou até o triplo dessa quantidade, principalmente por conta de alimentos industrializados, fast food e temperos prontos. Além de prejudicar os rins, o excesso de sódio aumenta o risco de pressão alta, que é uma das principais causas de doença renal crônica. Isso acontece porque o excesso de sal leva à retenção de líquidos, aumentando o volume sanguíneo e forçando o coração a trabalhar mais. Como os rins são responsáveis por regular a pressão arterial, esse esforço constante pode causar danos irreversíveis. Principais fontes de sódio na alimentação: sal de cozinha, embutidos, presunto, salame, linguiça, salsicha, enlatados, milho, ervilha, atum, sardinha, caldos e temperos prontos, fast food e snacks industrializados, batata frita, salgadinhos. Como reduzir o consumo de sal sem perder o sabor? Substitua o sal por ervas e especiarias naturais, como orégano, alecrim, alho e cúrcuma. Evite temperos industrializados e caldos prontos, optando por temperos naturais. Prefira alimentos frescos e caseiros em vez de industrializados. Leia os rótulos dos produtos e escolha opções com menos de 120 mg de sódio por porção. Experimente reduzir o sal gradualmente para acostumar o paladar a sabores mais naturais. Um estudo publicado no Journal of the American Society of Nephrology mostrou que a redução do consumo de sódio pode diminuir significativamente o risco de doenças renais e melhorar a função dos rins em pessoas que já apresentam problemas. Se você tem o costume de consumir muito sal, comece a fazer pequenas mudanças agora mesmo. Seus rins agradecerão no futuro. Agora, vamos para o segundo hábito que pode estar prejudicando sua saúde sem que você perceba. 2. Baixa ingestão de água. Beber pouca água é um dos piores hábitos para a saúde dos rins. Esses órgãos são responsáveis por filtrar o sangue, eliminando toxinas e resíduos através da urina. Quando você não ingere água suficiente, os rins ficam sobrecarregados, dificultando a eliminação dessas substâncias e aumentando o risco de cálculos renais e insuficiência renal. A água é essencial para diluir a urina e evitar a formação de cristais que podem se transformar em pedras nos rins. Quando a urina fica muito concentrada devido à desidratação, ela se torna um ambiente propício para o acúmulo de sais minerais, resultando em cálculos renais extremamente dolorosos. Mas quanto de água é necessário? A recomendação geral para um adulto saudável é de 2 a 3 litros de água por dia. No entanto, essa quantidade pode variar de acordo com fatores como temperatura, nível de atividade física e condições de saúde individuais. Sinais de que você está desidratado: urina escura e com cheiro forte, boca seca e sensação de sede constante, cansaço e dores de cabeça frequentes, tontura ao se levantar rapidamente. Dicas para aumentar a ingestão de água: mantenha uma garrafa de água sempre por perto e tome pequenos goles ao longo do dia. Se você esquece de beber água, configure alarmes no celular para lembrá-lo. Consuma alimentos ricos em água, como melancia, pepino e laranja. Se não gosta de água pura, experimente adicionar fatias de limão ou hortelã para dar mais sabor. Estudos mostram que uma hidratação adequada reduz o risco de doenças renais,
melhora a função dos rins e até auxilia na regulação da pressão arterial. Portanto, beber mais água é uma das formas mais simples e eficazes de proteger a saúde renal. Agora que você sabe a importância da hidratação, vamos para o próximo hábito que pode estar silenciosamente danificando seus rins. 3. Consumo frequente de medicamentos. Se você costuma tomar remédios sem prescrição médica, precisa saber que esse hábito pode estar sobrecarregando seus rins. Medicamentos como anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos, quando usados com frequência ou em doses elevadas, podem causar danos sérios à função renal. Os rins são responsáveis por filtrar e eliminar substâncias químicas do organismo. Quando você ingere medicamentos, os rins precisam trabalhar para processá-los e excretá-los pela urina. O problema é que alguns desses remédios podem ser tóxicos para células renais, especialmente quando usados sem controle ou por longos períodos. Anti-inflamatórios, os vilões silenciosos dos rins. Medicamentos como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco são amplamente utilizados para tratar dores e inflamações, mas o uso excessivo pode reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, causando danos progressivos. Em casos extremos, o abuso desses remédios pode levar à insuficiência renal aguda. Antibióticos e outros medicamentos perigosos. Alguns antibióticos, como a gentamicina e a vancomicina, também são conhecidos por afetar os rins. Além disso, medicamentos como omeprazol, usado para problemas gástricos, e diuréticos podem prejudicar a função renal quando utilizados sem orientação adequada. Como proteger seus rins ao tomar medicamentos? Nunca use medicamentos sem orientação médica. Evite o uso prolongado de anti-inflamatórios e prefira alternativas naturais para aliviar dores. Beba bastante água ao tomar remédios para ajudar os rins a eliminá-los do organismo. Se você precisa usar medicamentos regularmente, converse com o médico para avaliar a necessidade de exames para monitorar a função renal. O consumo descontrolado de remédios pode parecer inofensivo no curto prazo, mas os danos aos rins podem ser irreversíveis. Agora, vamos falar sobre outro hábito que pode estar prejudicando seus rins sem que você perceba. 4. Alto consumo de proteína animal. Se você exagera no consumo de carnes vermelhas, frango ou ovos achando que isso só traz benefícios, é hora de repensar esse hábito. Embora a proteína seja essencial para a saúde, o excesso pode sobrecarregar os rins e levar a problemas graves no longo prazo. Os rins têm a função de filtrar os resíduos do metabolismo das proteínas. Quando você consome grandes quantidades de proteína animal, o corpo produz mais ureia e outros compostos nitrogenados, exigindo um esforço maior dos rins para eliminá-los. Com o tempo, essa sobrecarga pode aumentar o risco de doenças renais, especialmente para quem já tem predisposição. Porque a proteína animal sobrecarrega os rins. Diferente dos carboidratos e gorduras, as proteínas não são armazenadas pelo corpo. Quando você consome mais do que o necessário, o excesso precisa ser processado e eliminado pelos rins. Esse trabalho extra pode acelerar a degeneração das células renais, favorecendo o desenvolvimento de insuficiência renal. Quem deve ter mais cuidado com o consumo de proteína? Pessoas com histórico de doença renal, hipertensão, diabetes ou cálculos renais devem ter atenção redobrada ao consumo excessivo de carne e outros alimentos ricos em proteína animal. Estudos indicam que uma dieta com excesso de proteínas pode acelerar a progressão de doenças renais em pessoas que já apresentam algum grau de disfunção renal. Como equilibrar a ingestão de proteínas sem prejudicar os rins? Prefira proteínas de origem vegetal, como feijão, lentilha, grão-de-bico e tofu, que geram menos resíduos metabólicos. Modere o consumo de carnes vermelhas e opte por fontes magras, como peixes e frango sem pele. Evite dietas hiperproteicas sem acompanhamento profissional, especialmente as baseadas em carne em excesso. Aumente a ingestão de água para ajudar os rins a eliminar os resíduos metabólicos da proteína. O consumo equilibrado de proteína é fundamental para a saúde geral, mas o exagero pode ser um inimigo silencioso dos seus rins. Agora, vamos para outro hábito perigoso que muitas pessoas ignoram no dia a dia. 5. Uso excessivo de açúcar. Se você tem o hábito de consumir muitos doces, refrigerantes e alimentos ultraprocessados, saiba que esse excesso de açúcar pode estar prejudicando seus rins de forma silenciosa. O consumo elevado de açúcar está diretamente ligado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2, uma das principais causas de insuficiência renal crônica no mundo. Os rins desempenham um papel crucial na filtragem do sangue, eliminando toxinas e equilibrando os níveis de substâncias como glicose. No entanto, quando há um excesso de açúcar circulando no organismo, os rins precisam trabalhar mais para filtrar essa glicose. Com o tempo,
Essa sobrecarga pode levar à deterioração dos pequenos vasos sanguíneos nos rins, resultando em uma condição chamada nefropatia diabética, que pode evoluir para falência renal. O açúcar escondido nos alimentos. Muitas pessoas associam o açúcar apenas aos doces, mas ele está presente em uma ampla variedade de produtos industrializados. Refrigerantes, sucos de caixinha, pães, cereais matinais, iogurtes adoçados e molhos prontos são fontes ocultas de açúcar que contribuem para o consumo excessivo sem que a pessoa perceba. Como reduzir o consumo de açúcar e proteger os rins? Evite refrigerantes e sucos industrializados, preferindo água ou sucos naturais sem açúcar. Leia os rótulos dos alimentos e escolha opções com menos açúcar adicionado. Reduza gradualmente a quantidade de açúcar no café, chás e outras bebidas. Opte por frutas inteiras em vez de sobremesas processadas, aproveitando o açúcar natural dos alimentos. Prefira carboidratos integrais, que liberam energia de forma mais equilibrada e reduzem os picos de glicose no sangue. A Associação Americana de Diabetes recomenda que o consumo de açúcar seja controlado para prevenir não apenas o diabetes, mas também doenças renais e cardiovasculares. Pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na saúde dos seus rins ao longo do tempo. Agora, vamos falar sobre um hábito que parece inofensivo, mas que pode trazer sérias consequências para os rins. 6. Segurar o xixi por muito tempo. Você já ignorou a vontade de ir ao banheiro porque estava ocupado ou porque não queria interromper alguma atividade? Esse hábito, que pode parecer inofensivo, pode estar prejudicando seriamente a saúde dos seus rins. Os rins filtram impurezas do sangue e produzem a urina para eliminá-las do corpo. Quando você segura o xixi por muito tempo, a urina fica armazenada na bexiga por mais tempo do que deveria, criando um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Isso pode aumentar o risco de infecções urinárias, que, se não tratadas, podem atingir os rins e causar infecções mais graves, como a pielonefrite. Além disso, quando a urina fica acumulada por longos períodos, há um aumento da pressão dentro da bexiga e dos ureteres, o que pode sobrecarregar os rins e comprometer sua função a longo prazo. Os riscos de segurar a urina frequentemente. Maior risco de infecções urinárias. Possibilidade de desenvolver cálculos renais. Sobrecarga nos rins, aumentando o risco de insuficiência renal. Possível enfraquecimento da bexiga, causando problemas urinários no futuro. O que fazer para evitar esse problema? Vá ao banheiro sempre que sentir vontade, sem segurar por longos períodos. Aumente a ingestão de água para manter o sistema urinário funcionando bem. Preste atenção na cor da urina. Se estiver muito escura ou com cheiro forte, pode ser um sinal de que você precisa beber mais água. Se sentir dor ou ardência ao urinar, procure um médico para descartar infecções urinárias. Esse é um hábito simples de corrigir, mas que pode fazer uma grande diferença na saúde dos seus rins. Agora, vamos para o próximo erro que muitas pessoas cometem no dia a dia sem perceber os danos que ele pode causar. 7. Consumo excessivo de álcool. Se você tem o hábito de beber regularmente, mesmo que socialmente, saiba que o álcool pode estar prejudicando silenciosamente a saúde dos seus rins. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas sobrecarrega esses órgãos e pode levar a danos progressivos ao longo do tempo. O álcool é uma substância tóxica que precisa ser processada pelo fígado e eliminada pelos rins. Quando ingerido em grandes quantidades, ele causa desidratação, o que reduz o fluxo sanguíneo para os rins e dificulta sua capacidade de filtrar as toxinas do corpo. Além disso, o álcool aumenta a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doenças renais crônicas. Como o álcool prejudica os rins? Desidratação. O álcool tem efeito diurético, fazendo com que o corpo elimine mais líquidos do que deveria. Isso pode levar a um desequilíbrio de eletrólitos e sobrecarregar os rins. Aumento da pressão arterial. O consumo excessivo de álcool pode levar à pressão arterial, prejudicando a função renal a longo prazo. Risco de insuficiência renal. Pessoas que abusam do álcool por anos têm maior risco de desenvolver doença renal crônica e insuficiência renal. Como reduzir o impacto do álcool nos rins? Modere o consumo de bebidas alcoólicas e evite exageros frequentes. Beba bastante água entre os drinks para reduzir os efeitos da desidratação. Opte por bebidas com menor teor alcoólico e evite misturas com refrigerantes ou energéticos, que sobrecarregam ainda mais o sistema renal. Se já tem histórico de problemas renais ou hipertensão, reduza ao máximo o consumo de álcool. Estudos mostram que beber de forma moderada pode não causar grandes danos, mas o consumo excessivo, mesmo ocasionalmente, pode ser um fator determinante para o desenvolvimento de problemas renais ao longo do tempo. Agora, vamos para outro hábito perigoso que afeta não apenas os rins,
mas também a saúde geral do organismo. 8. Falta de sono. Você costuma dormir menos de 6 horas por noite? Se a resposta for sim, saiba que a privação de sono pode estar afetando diretamente a saúde dos seus rins. Dormir mal ou não dormir o suficiente pode causar um desequilíbrio nos processos metabólicos do corpo, aumentando o risco de doenças renais. Durante o sono, o organismo realiza diversas funções essenciais para a reparação celular e a regulação da pressão arterial. Os rins também aproveitam esse período para otimizar seu funcionamento, filtrando o sangue de forma mais eficiente. Quando você dorme pouco, essa função é prejudicada, levando a um acúmulo de toxinas no organismo. Como a falta de sono prejudica os rins? Aumenta a pressão arterial, um dos principais fatores de risco para a insuficiência renal. Interfere na regulação de fluidos e eletrólitos, sobrecarregando os rins. Favorece processos inflamatórios, que podem acelerar o desenvolvimento de doenças renais crônicas. Estudos comprovam os riscos. Pesquisas indicam que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco significativamente maior de desenvolver doenças renais em comparação com aquelas que dormem entre 7 e 8 horas. Além disso, a privação de sono também está associada ao aumento do risco de diabetes e hipertensão, 2 fatores que impactam diretamente a função renal. Como melhorar a qualidade do sono? Estabeleça uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias. Evite o uso de eletrônicos antes de dormir, pois a luz azul das telas inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Reduza o consumo de cafeína e álcool no período da noite. Crie um ambiente adequado para dormir, com pouca luz e temperatura agradável. Dormir bem não é apenas um luxo, mas uma necessidade para manter a saúde dos seus rins e do seu corpo como um todo. Agora, vamos para outro fator que pode estar silenciosamente comprometendo a função renal. 9. Pressão alta e falta de controle. A hipertensão arterial, ou pressão alta, é um dos principais inimigos silenciosos dos rins. Muitas pessoas não sabem, mas os rins desempenham um papel fundamental no controle da pressão arterial, e quando ela está constantemente elevada, os vasos sanguíneos dos rins podem ser danificados, comprometendo sua função. A pressão alta reduz o fluxo sanguíneo para os rins, forçando-os a trabalhar em condições inadequadas. Com o tempo, isso pode levar à nefropatia hipertensiva, uma condição grave que pode evoluir para a insuficiência renal crônica. O pior é que a maioria das pessoas só descobre o problema quando os danos já estão avançados. Como a pressão alta afeta os rins? Danifica os pequenos vasos sanguíneos renais, dificultando a filtragem do sangue. Acelera a perda da função renal, podendo levar a diálise ou transplante. Aumenta o risco de retenção de líquidos e inchaço, pois os rins não conseguem eliminar o excesso de sódio e água do corpo. Sinais de alerta para hipertensão e problemas renais. Dor de cabeça frequente, especialmente ao acordar. Inchaço nos pés, tornozelos ou mãos. Urina espumosa ou com sangue. Cansaço extremo e dificuldade para se concentrar. Como controlar a pressão arterial e proteger os rins? Reduza o consumo de sal e alimentos ultraprocessados. Pratique atividade física regularmente. Evite o consumo excessivo de álcool e cafeína. Faça check-ups regulares para monitorar a pressão arterial e a função renal. Se já tem pressão alta, siga rigorosamente o tratamento recomendado pelo médico. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a insuficiência renal, mas o bom é que, com hábitos saudáveis, é possível controlá-la e evitar complicações mais graves. Agora, vamos para o último hábito perigoso que muitas pessoas ignoram, mas que pode estar afetando seus rins sem que percebam. 10. Sedentarismo e obesidade. Se você passa a maior parte do dia sentado e não pratica atividades físicas regularmente, saiba que o sedentarismo pode estar comprometendo a saúde dos seus rins. A falta de movimento e o excesso de peso aumentam o risco de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, que são as principais causas de insuficiência renal crônica. A obesidade, em particular, está associada a um maior risco de doença renal terminal, ou seja, uma condição em que os rins perdem completamente sua função e a pessoa precisa de diálise ou transplante. Isso ocorre porque o excesso de gordura corporal desencadeia processos inflamatórios e metabólicos que prejudicam o funcionamento dos rins. Como o sedentarismo prejudica os rins? Aumenta a pressão arterial, sobrecarregando os rins. Favorece o acúmulo de toxinas no corpo, já que a circulação sanguínea se torna menos eficiente. Contribui para o ganho de peso, elevando o risco de diabetes e doenças renais. Benefícios da atividade física para os rins.
Estudos mostram que pessoas que praticam exercícios regularmente têm menor risco de desenvolver doenças renais. A atividade física melhora a circulação, reduz a pressão arterial e ajuda a manter um peso saudável, aliviando a carga sobre os rins. O que fazer para sair do sedentarismo? Comece com caminhadas diárias de 30 minutos. Faça exercícios simples em casa, como alongamentos e agachamentos. Escolha uma atividade que goste, como natação, dança ou ciclismo. Se trabalha sentado por muitas horas, levante-se a cada 50 minutos para se movimentar. A boa notícia é que nunca é tarde para começar. Pequenas mudanças na rotina já fazem diferença na saúde dos rins e na qualidade de vida como um todo. Agora que você conhece os 10 hábitos que podem estar silenciosamente destruindo seus rins, vamos para a conclusão e algumas dicas práticas para proteger sua saúde renal. Me avise se quiser ajustes antes de eu finalizar. Agora que você já sabe quais hábitos podem estar silenciosamente prejudicando seus rins, é hora de agir para proteger sua saúde. Muitas doenças renais se desenvolvem de forma silenciosa e só são detectadas quando já estão em estágio avançado. Por isso, prevenir é sempre o melhor caminho. Aqui estão 5 passos essenciais para manter seus rins saudáveis. Beba mais água. Mantenha-se hidratado ao longo do dia para facilitar o trabalho dos rins. Reduza o consumo de sal e açúcar. Evite alimentos ultraprocessados e prefira temperos naturais. Pratique atividade física regularmente. O movimento melhora a circulação e reduz o risco de hipertensão e obesidade. Evite o uso indiscriminado de medicamentos. Sempre consulte um médico antes de tomar qualquer remédio. Faça check-ups regulares. Acompanhe sua pressão arterial e a função renal para detectar qualquer problema precocemente. Se você se identificou com algum dos hábitos mencionados, comece a fazer mudanças agora mesmo. Pequenas ações diárias podem fazer toda a diferença na prevenção de doenças renais e na melhoria da sua qualidade de vida. Agora eu quero saber, qual desses hábitos você já percebeu que precisa mudar? Comente aqui embaixo. E se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais dicas de saúde. Cuide bem dos seus rins, eles são essenciais para a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.